Olá, para você que está aqui me assistindo, eu sou Ana Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer aqui a nossa reflexão semanal. É uma reflexão com um cunho um pouco mais eletivo, mais para você entender o clima dos dias da semana e organizar aqui as suas, ter possibilidade aí de organizar as suas atividades para ter um melhor resultado, ok? Então nós não vamos falar sobre previsões para os signos, nem de previsões para o signo ascendente. E é uma maneira um pouquinho diferente aí que eu encontrei de trazer aqui as informações da semana, certo? Se você está aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo, aproveite aí para se inscrever no canal. Pessoal, nós vamos falar da semana do dia 6 ao dia 12 de março, né? Esta semana tem tanto movimento no céu, alguns dias com 5, 6 aspectos se desenrolando no céu. Nós estamos finalizando um período que iniciou no dia 20 de março de 2021. O ano astrológico ele inicia quando o Sol ingressa no signo de Áries, né? Então nós estamos nesse momento final, como eu falei para vocês na semana anterior, na semana de Lua Nova, nós estamos finalizando então este período e essa Lua Nova que aconteceu na semana passada vai ter uma influência sobre o ciclo seguinte, certo? E eu vi que vocês colocaram lá nos comentários do vídeo na semana passada, né, o tema, eu falei que eu estava em dúvida sobre 2 temas para a nossa próxima live, aí vocês colocaram que gostariam de saber sobre o timing dos eventos, né, esse é um dilema, eu penso que mais na astrologia natal até do que na horária, e na mundana ainda é um grande X, né, porque o que eu percebo bastante aqui nos canais de YouTube, às vezes nos posts que a gente vai acompanhando nas redes sociais, né, de maneira geral, que muitos astrólogos não usam os recursos de astrologia mundial, eles usam recursos de astrologia natal para entender o fluxo do mundo, né, previsões do mundo. Então, muitas vezes essa questão do time do evento, quando a gente fala de um eclipse e tal, né, como a grande conjunção que a gente teve em 2020, né, é difícil entender como o timing, né, se desenrola nesse contexto. Então eu vou trazer para vocês aqui na próxima live. Fiquem atentos aí que eu vou publicar nas redes sociais, né? E então se você quiser saber, quiser me acompanhar nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque aí quando eu tiver ao vivo, aí você vai receber a chamada aí, né? Então vamos lá, gente, para o que interessa. Olha, esta semaninha aqui que nos interessa, né? Do domingo dia 6 até o sábado dia 12 de março, né? Então, como eu falei para vocês, nós tivemos a lua nova na semana passada e é nessa aqui, ó, na quinta-feira a gente vai ter uma fase crescente da lua acontecendo, né? Vamos então aqui ao dia a dia e vocês já vão entender esse dia 6 aqui, gente, prepara porque tem tanto movimento no céu. Coloquei até como resumo aqui que é um dia com a dificuldade prática, resistência às novidades e manutenção de interesses aparecem com mais facilidade, tá? Porque, gente, tudo vai acontecer na madrugada, né? Para vocês entenderem, é uma madrugada bem movimentada. Ah, inclusive, quem já tem um pouco de dificuldade para relaxar aí à noite, né? Para dormir, pode sentir então essa madrugada do dia 6, né? Que é o domingo, bem difícil para dormir e relaxar. A gente tem o ingresso de Marte no signo de Aquário às 3 horas e 23 minutos da madrugada. Marte em Aquário não tem poder, assim, ele não é um território que para ele represente grande poder. Ele vai ter um pouco mais de expressão mais para o final do signo, que é quando a gente tem o termo egípcio de Marte aqui. Mas esses primeiros graus de Aquário não, né? E como Marte é um planeta bastante vinculado à ação, atitude, briga, né, a energia, a conquista, então tudo isso vai cair num campo um pouco mais mental. Aí ele chega no momento em que os disparos, né, vamos dizer assim, as duras lutas, elas caem num campo um pouco mais intelectual, né, um pouco mais eloquente do que propriamente de características físicas. Como Marte é um planeta que representa ação em movimento e produtividade, por exemplo, né? Então, no signo de Aquário, ele vai incentivar mais do processo intelectual, tá? É melhor, por exemplo, para você trabalhar com as ideias, com os projetos, com uma visão um pouco mais gerencial do que da produtividade propriamente, né? Resultados práticos, eles tendem a ter um pouco mais de dificuldade. Aí, o que acontece, gente? Sempre os graus iniciais eles são mais desafiadores, né? Início de um signo. E como Marte ele está em um signo que também é quente, o Aquário é quente e úmido, então isso intensifica a energia, né? A capacidade de lutar, de brigar de uma forma geral.
E depois é Vênus quem vai entrar às 13h30, ela ingressa no signo de Aquário. Vênus já tem aqui no início a sua própria face, e ainda assim não é um território muito comum para Vênus. Vênus é pequena benéfica, Marte é pequeno maléfico, mas para Vênus, pensando no sentido de desejos, de artes e tal, também vai para um campo de intelectualidade, mais de pensamento, né? Mais de uma visão um pouco mais genérica. Perde um pouco de um clima assim alegre num sentido artístico, fisicamente dizendo, né? No sentido de desejo também, e vai um pouco mais para as tendências mais globais, né? Eu vejo sempre o Aquário com essa mistura um pouco ampla, então essa questão dos desejos pode se vincular às coisas mais coletivas e tal. E aí, pessoal, depois disso, a gente tem Marte chegando ao mesmo grau, na verdade, Vênus chegando ao mesmo grau que Marte, né? Vocês lembram que eu venho falando, depois que Vênus voltou ao movimento direto, ela levou um tempo, né, para chegar à velocidade média. Pois bem, agora ela já alcançou a velocidade média dela, ela está se movimentando bem rapidamente, né? Chega às 4h14 na madrugada do dia 6, ao mesmo grau em que está Marte. E ela já teve um momento de conjunção, né? Mas essa conjunção em Aquário, ela não é tão potente no sentido das realizações nos temas monetários, de realizações no sentido artístico, das situações relacionadas à diversão e entretenimento de uma forma geral. A gente está com um potencial aquariano aqui muito intenso, né? Mercúrio vai mudar para Peixes nessa semana também, mas vejam só quantos planetas posicionados em Aquário. E o Aquário é domínio de Saturno, né? O domínio diurno de Saturno, e Saturno é um grande maléfico. A gente não pode deixar isso de fora, gente. Então, esse clima apreensivo, um clima crítico, um clima um pouco tenso, né? Assim como a tendência à tensão intelectual, ele se mantém no ar ainda, tá? Mesmo na conjunção de Vênus com Marte, né? Não tem poder aqui muito forte, né? Assim, enaltecedor para Vênus, né, gente? Então, não há assim tanto benefício. Temos outros dias da semana que tem uma característica um pouco mais leve. Esse dia 6, ele tem ainda um pouquinho dessa tendência árdua, né? Bom, e o nível pessoal, como Vênus também tem relação com os temas vinculados ao nível romântico, a sexualidade e tal, a conjunção de Vênus com Marte nunca é legal para esses temas, né, gente? Porque Marte tem a característica agressiva, ele está num signo quente, está no domínio de Saturno, que é o grande maléfico. Então, para esse tema vinculado à sexualidade, ele não é amoroso propriamente, nem nas artes, né? A gente pode até perceber que uma maneira de se manifestar artisticamente pode ser uma maneira meio dura, né? Meio brusca, mesmo meio crítica até, né? Ela não é assim só puramente por uma expressão artística, ela vai para um campo de dificuldades. E aí todos os temas vinculados a Vênus acabam tendo um pouco dessa natureza, desse clima um pouco árduo, né? Então, a beleza, a estética, as artes, o clima artístico, né? O meio artístico de uma maneira geral, a fé, né? Aquele clima amoroso, ele perde bem, né? Na disputa aqui. E quando for 5 da manhã, a Lua ingressa em Touro, que é a sua exaltação, então é um ponto calmo, né, para a Lua, porém teimoso, né? Touro é um signo fixo e nós estamos com Vênus, que é a regente de Touro, em um signo fixo também, então não há mobilidade, leveza, né? E esse clima do domingo, ele é meio um caixote, assim, pesado, assim, sabe? É uma coisa meio dura. Não tem um movimento leve, ele não tem uma característica de permeabilidade e entrosamento, gente, não tem muito. Depois, o que vai acontecer? A Lua vai aplicar os dois aspectos ao mesmo tempo a Marte e a Vênus. 5h06 da madrugada, né? Então, esse momento, ele é super interessante, né? Porque a Lua, estando em Touro, ela está no domicílio de Vênus, mas está no exílio, no detrimento de Marte, né? E isso prejudica demais a ação direta, não só assim a ação propriamente no sentido da conquista. A gente está falando de um signo seco, que é o signo de Touro, né? Então, em termos de cumprimento de objetivos, ele se mantém, mas Marte, que já é seco, enxergando aqui o seu exílio, o seu detrimento, que também é seco, ele cria um clima duro, assim, né? De secura mesmo, às vezes cumprimentos de objetivos árduos, né? Então, não é muito interessante, por exemplo, para aplicar mudanças, para tentar entrosamento, não tem muito essa facilidade, ele meio que mantém um passo
sobre disciplina, por exemplo, mantém um passo sobre cumprimento das coisas, né? E a quadratura de Lua com Vênus acontece no mesmo momento, porém, como Vênus expressa desejo, né, a afeição, as coisas boas da vida, a gente poderia dizer que tanto os desejos como a ação no campo da mente, eles caem num campo bem rígido. Então, dia 6 de março, ele merece uma atenção, especialmente para quem acorda cedinho, porque tudo acontece na madrugada, né? Vocês viram que esse último aspecto é às 5 horas e 6 da manhã. Então, durante a madrugada, para o horário de Brasília, a gente tem um clima muito agitado no ar, né? No sentido dos eventos, do mundo, de uma maneira geral, como também no sentido eletivo, eu diria para vocês manterem a atenção sobre inícios, quem estiver tentando realizar alguma atividade nesse momento. E aí, o que vai acontecer depois das 5 e 6? Não temos novos aspectos no céu. O próximo movimento vai ser da Lua com Júpiter, mas só no dia 7 de março. No dia 6 ainda não. Então esse clima duro se mantém durante todo o domingo, né? E aí para inícios de atividades depois desse momento também requer bastante atenção, não é adequado, tá? Bom, gente, dia 7, ufa, eu respirei fundo, né? O dia do meu aniversário. Então eu respirei fundo porque, primeiro, a Lua vai aplicar um aspecto de 60 graus a Júpiter. A Lua que vai estar aqui em 15,27 de Touro e vai aplicar um aspecto a Júpiter aqui em 15,27 de Peixes. Júpiter está combusto de novo, né? Ele chegou ao mesmo, o Sol chegou ao mesmo grau em que ele está na semana passada, né? No sábado, na verdade, né? Tô postando aqui no sábado, ele está chegando hoje. Só que aí, conforme o Sol se afasta, Júpiter fica combusto novamente. Porém, já está se afastando. A dinâmica dos aspectos entre a aplicação e a separação, então a gente já tem o Sol se afastando, é um pouco menos tenso. Ainda assim, esse aspecto de 60 graus entre Lua e Júpiter, ele é bem sensível, né? Ele é muito adaptável, tem uma tendência bem a se conciliar com o clima do dia. E pode ser interessante para aplicar pequenas mudanças, não grandes mudanças. Por quê, gente? A Lua está num signo fixo e os signos fixos não favorecem as mudanças radicais, né? Eles são mais mantenedores das coisas, né? Agora, um clima sensível fica no ar. A gente pode ter um pouquinho de preguiça, assim, né? No início desse dia, vai ser bem no meio da manhã, então, assim, para realizar as atividades, assim, pode ser um pouquinho difícil. E aí depois é o momento em que a Lua vai aplicar esse aspecto ao Sol, que está um pouquinho depois, né, de Júpiter. Ele continua mantendo um clima sensível, bastante profundo, né? Inspirado em alguns momentos. A gente está falando de Peixes, que é o signo regido por Júpiter, então essa tendência mais inspirada, mais sensível, mais profunda continua no ar, né? Essa sensibilidade ela vai se elevando aqui durante a manhã até esse período da tarde. E a quadratura de Lua com Saturno, ela acontece só no início da noite, às 18h53. E aí já é um clima bem seco, gente, porque já diminui mais essa sensibilidade, essa característica de entrosamento, uma tendência mais adaptativa. Então a gente vai percebendo que o dia 7 ele vem mais fácil de levar, mais adaptativo, com ritmo menos veloz, né? E quando chega à noite, ele dá uma travada geral, né? Quer dizer, para de vez. Não é um bom momento para iniciar atividades nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo, gente, porque Saturno é o senhor do tempo, ele já é lento e a quadratura representa dificuldades entre as posições de dois astros. Então, iniciar uma atividade sobre essa influência pode representar dificuldade em conseguir atingir os objetivos e de lentidão, né? Aquele passo arrastado, aquela coisa num ritmo lento. Então, eu falei ufa, né? Porque minha revolução solar vai acontecer ainda primeiro, né, com a Lua aplicando um sexto a Júpiter, depois antes de chegar aqui a Saturno, né? Então é interessante, né? Quando a gente avalia também o início da revolução solar, tá? Então o início da noite ele é um pouco mais pesado mesmo em termos de ritmo. Ainda assim, o dia 7 todo ele não tem velocidade, ele não tem um pique de grandes ousadias, de radicalidades e tal. Ele é mais de conciliação, ele é mais de adaptação, né? Do que de assim, radicalizar, né? Mudar para alguma coisa muito diferente, tá? E o dia 8, pessoal, ele vai ter o primeiro movimento no meio da manhã também, ali às 11 horas e 4 minutos, é o momento em que a Lua vai aplicar esse aspecto de 90 graus a Mercúrio, que está aqui no signo de Aquário, né?
Essa quadratura ela não envolve um processo de recepção mútua para amenizar, né, o clima. Esses dois astros são os mais rápidos que a gente tem em termos de velocidade média, né? E eles vão travar um pouco o ritmo dos acontecimentos, o clima geral, né? Também eles representam um pouco de dificuldade para conciliar interesses, pensamentos, ideias, opinião, enfim. Então, se você, por exemplo, tiver que marcar uma reunião, um contato com alguém, uma apresentação, um atendimento, por exemplo, pode ser difícil, tá, gente? Assim, pode ter alguns entraves. Procurem ser mais leves e não bater o pé sobre determinadas ideias, né? Porque essa quadratura, ela dificulta um pouco a conciliação dos interesses, né? E o ritmo geral também, como eu falei. Então, ritmo em quê? Nas atividades, no trânsito, nas burocracias, nas entregas, no fluxo geral dos acontecimentos, cria entraves com os assuntos eletroeletrônicos, né? Com informações, né? De maneira geral, certo? Então, não é um momento muito interessante. E vocês percebam que no momento dessa quadratura, né? Mercúrio está muito alto no céu, né? Está no mesmo grau em que o meio do céu, ele está bem evidente. Então, num sentido mais previsional, isso pode representar notícias desagradáveis, né? Notícias tensas. Bom, às 15h39, pessoal, a Lua muda para o signo de Gêmeos. Então, essa posição, ela é de excesso de agitação, né? O signo de Gêmeos é mutável e ainda é úmido, né? Ar. E aí isso vai criando uma movimentação bem oscilante, muito instável do humor. E aí a gente vai ver que lá no início da noite, né, quer dizer, não tão início, às 19h40, a Lua que está em Gêmeos vai aplicar um aspecto a Marte, aí depois em seguida um aspecto a Vênus. E esse clima todo instável, ele permanece, mas eu penso principalmente que ele permanece porque os nossos interesses, os nossos desejos, eles vão mudando muito de direção, ou por nossa própria iniciativa ou pelos acontecimentos do entorno. Então você pode pensar, vou fazer tal coisa e vou fazer de tal maneira e de repente muda tudo, né? A Lua em Gêmeos, nesse período de Lua em Gêmeos, é sempre muito indicativo dessa inconstância no ar, de um clima muito oscilante, né? E esses momentos, mesmo que são de aspectos harmoniosos, eles pegam trígonos de elemento ar, né? Então isso vai fazendo com que essa oscilação, né, esse clima do movimento aí permaneça no ar. Por isso que eu coloquei aqui que muitos pensamentos e ideias vão surgindo no meio do caminho aqui. Alguns são contrários aos seus próprios interesses, né? Mantenha a atenção à dispersão, tá bom? Então pode ser um dia um pouco difícil para se realizar objetivos concretos, né? Para manter a atenção, principalmente durante a noite, né? Depois aqui, ó, do meio da tarde, quando a Lua ingressa em Gêmeos, muda esse clima, ele vai ficando bem estável. Amanhã tende a um pouco mais de solidez, né? O dia 9, gente, vem com um movimento aqui às 22h32, que é o ingresso de Mercúrio no signo de Peixes, né? Que eu falei para vocês ali no início. O que acontece, gente? O Mercúrio no elemento ar, ele tem uma regência noturna, né? Da triplicidade do ar. Mas em Peixes, ele tem dupla debilidade, né? Do exílio e da queda, né? E essa dupla debilidade, ela não representa linearidade nos assuntos, no clima global, estou dizendo, né? Como notícias, informações, pensamentos, ideias. Então, vamos supor que você esteja aí à noite, né? Talvez as pessoas não estejam trabalhando, mas vamos supor que você esteja aí numa reunião com um grupo, decidindo algum tema ali, né? Então, esse Mercúrio em Peixes, ele é muito, além de ser uma representação vulnerável, né, assim, muito permeável, ele é muito abstrato. Então, chegar a uma conclusão com esse movimento aqui é muito difícil. Ele é um pouco melhor para os assuntos mais criativos, né, para temas mais abstratos. Inclusive porque Mercúrio tem por si o tema da comunicação verbal, escrita, comunicação de maneira geral, né, verbalização dos assuntos, como também tem aquela representação sobre o processo racional da mente, né? Então ele está em um signo úmido que representa um pouco mais de abertura para a abstração, para a criatividade, para um aprofundamento mais nas coisas, né? Por exemplo, para devagar bem, né? Assim,
pensar em muitas coisas, mas ele já não cai muito naquela abstração mental que teria mais a ver com informações, com conhecimentos e tal, né? Aqui é alguma coisa um pouco mais inspirada, vamos dizer, né? Certo, gente? Então, manter o ritmo, né, durante esse dia aqui pode ser um pouquinho difícil. Aí vocês perceberam então que o dia 9 de março não tem nenhum movimento da Lua, né? A Lua vai estar fora de curso nesse dia. Então mantenham a atenção, né, uma boa parte do dia, porque para inícios a gente sabe que a Lua fora de curso não é adequada. O dia 10, que é quinta-feira, traz o primeiro movimento na virada do dia, né? Na meia-noite e 6 a gente tem aqui, né? À meia-noite e 6 a gente tem aqui a Lua chegando a uma quadratura 90 graus a Júpiter. Bom, gente, é uma Lua geminiana, né? E o Júpiter em peixes. Então, se há dispersão, né? Se há fuga da realidade, é esse momento aqui. Gente, mantenha uma super atenção. Vai acontecer durante a meia-noite ali, né? Na virada do dia. Então, uma boa parte das pessoas não estão trabalhando. Sei que existem os que estão trabalhando aí durante turno noturno, né? Mas procurem não iniciar atividades sobre essa influência, nem manter conversas importantes, nem decidir assuntos importantes, porque, por exemplo, se você estiver decidindo uma mudança, ela vai ter uma característica meio de abandono de algo para algo diferente. Na verdade, toda mudança é mais ou menos isso, né? Quando a gente faz escolhas, a gente tem que deixar um lado e escolher o outro. Mas aqui ela tem uma característica própria da fuga, da realidade, por exemplo, é uma fuga, uma mudança de direção, ao invés de ir reto para resolver uma questão, desvia para um outro lado. E se você tiver objetivos especificamente definidos, esse momento é muito desafiador, né? Porque assim, vamos supor, seu objetivo está aqui, aí você toma uma atitude que vai para cá, ao invés de ir aqui no objetivo, né? Então, essa dificuldade, ela fica muito expressa durante essa fase, tá, gente? Ela tem uma tendência muito evasiva, muito fora do contexto, cogitações muito amplas, muita divagação, assim, vamos dizer, né? E pouco senso de realidade, certo? Às 7h45 da manhã, a Lua aplica então a quadratura ao Sol, e aí é quando nós teremos então a fase crescente, né? É uma quadratura de signos mutáveis, gera movimento, mais facilidade para conciliar do que para mudar radicalmente. Se você estiver aplicando uma mudança nos próximos 7 dias, né, que é a fase crescente, mantenha a atenção então sobre esse fator, tá, pessoal? As mudanças mais adequadas, as que provêm melhor resultado, são as que são mais adaptativas do que aquelas radicais, né? As de abandono, as que representam alguma coisa muito diferente, né, gente? Agora, é uma quadratura que também intensifica o potencial criativo, né? E aí a criatividade, ela tem que ser conciliada com o senso de realidade, né? Porque isso pode representar também assim uma criatividade excessiva, excessivamente abstrata, por exemplo, que pode ser difícil aplicar num plano real ali, né? Num plano de realidade, tá bom? O próximo movimento é logo em seguida, 3 minutos depois, que é um aspecto de 120 graus entre a Lua e Mercúrio. Esse já vai diminuir um pouco essa abstração sensível, mística, essencialmente criativa, e vai cair num campo mais mental. Então muda um pouquinho depois daqui, né? Vocês vão sentir um clima bem mais mental, bem mais pensante, bem mais falador, por exemplo, né? Certo? E aí, pessoal, depois disso, não temos novos aspectos no céu do dia 10, na quinta-feira, então mantenha atenção aos inícios novamente, tá bom? Bom, e aí nós chegamos aqui no dia 11, a Lua ingressa no signo de Câncer, que é o seu domicílio, e isso expressa a sensibilidade, uma característica de acolhimento, de ajuda, de apoio, mas é muito sensível e instável, tá, pessoal? Então isso merece bastante atenção também, porque o clima sensível fica muito no ar e instabilidade também. E aí ela vai aplicar um aspecto de 120 graus a Mercúrio, que acabou de ingressar em Peixes. Então, às 9 da manhã. Durante a manhã, então, nós temos um pico elevadíssimo de sensibilidade, criatividade, cura, né? Assim, características mais abstratas, mais profundas. O processo criativo se intensifica, o acreditar nas coisas também. Para quem lida com assuntos relacionados à produção de imagens, fotografia, produção de parte gráfica, né? Por exemplo, pode ser interessante.
para os assuntos envolvendo temas midiáticos em geral, ela tem um clima sensível, um apelo emocional, né, bastante sensível também, tá? E depois disso, no dia 11, nós não vamos ter também novos movimentos no céu. Então, depois das 9 da manhã, praticamente o dia útil inteirinho, sem novos aspectos no céu. E eu coloquei aqui no resuminho, né, que o dia é mais adequado aos assuntos criativos e subjetivos, os cuidados também, profundidade nos temas, né? Mais do que para uma produtividade prática, certo? E aí no dia 12, que é o sábado, nós vamos ter também o único movimento, que é ali às 14h16, que é um aspecto de 120 graus entre a Lua e Júpiter. Gente, esse tem uma tendência super de acolhimento, né? A Lua está no seu domicílio, Júpiter está no seu domicílio e Júpiter tem exaltação aqui, né? Então esse aspecto ele vem acontecendo já, né, aconteceu no mês passado, vai continuar acontecendo até que Júpiter deixe o signo de Peixes. Isso acaba criando uma sensibilidade muito profunda de acolhimento, de cuidado, de dedicação profunda também, de socorro, né, como a gente está vendo no mundo esses temas vinculados à crise na Ucrânia e Rússia, então com os refugiados, principalmente, né, vocês percebem que pelo horário de Brasília, esse aspecto ele acontece exatamente com Júpiter aqui. No caso aqui diz sobre os temas dos outros países, os temas da imigração, que inclusive foi onde aconteceu a lua nova, né, na semana passada. Então esse momento aqui ele é muito representativo desses assuntos relacionados aos acolhimentos, né, ao socorro também, então os assuntos relacionados à Cruz Vermelha, às ONGs e organizações que estão se dedicando a esses temas, né? Mas no nosso nível pessoal também, né, das nossas atividades individuais, esse momento ele é adequado para os assuntos de extrema sensibilidade. As terapias, né, principalmente as terapias complementares, os assuntos místicos, religiosos, os temas esotéricos também, religiosos de maneira geral, tá, gente? Então esse clima todo vai ficando aqui no dia 12 de março, assim, muito elevado. Tem uma característica de bastante fé, né? Certo? E assim a gente termina essa semana, né, pessoal? Então, vocês perceberam que é uma semana de extrema sensibilidade, muita profundidade, né? E os dias estão bem carregados de movimento, muitos momentos, né? A gente tem momentos longos com a lua fora de curso, mantenham a atenção também, tá bom? Bom, pessoal, deixo um abração para vocês e não esqueça aí de curtir o vídeo aí que me ajuda também a divulgar o canal, me anima, né? Um pouquinho mais aí, me motiva para eu manter aqui os vídeos, tá bom? Um abração para todos vocês e até a próxima, então, até mais.